Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de louvarmos todos juntos ao Senhor. Convido os irmãos para lermos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Lucas 9, versículo 20 diz assim. 9, 20. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Amém. Até o versículo de número 25 por enquanto. Este texto ele é conhecidíssimo, né? Ele faz parte dos textos em que Jesus fazia muitas advertências a respeito do caminho da salvação, caminho da vida eterna. Jesus, muitas vezes, ele fez apelo para as pessoas entrarem nesse caminho. Outras vezes ele fez avisos para as dificuldades do caminho. Outras vezes ele fez convites, enfim, Jesus falou muito sobre esse caminho que ele mesmo disse, eu sou o caminho, um caminho de verdade e um caminho que conduz à vida eterna. Nós temos no contexto deste texto uma das mais profundas e maravilhosas revelações de Jesus a respeito da vida eterna. Primeiro, eu queria que nós partíssemos do entendimento de que o caminho para o céu é invisível. Não é como o caminho que a gente faz na terra, que você tem ele na sua memória. O caminho do trabalho, o caminho da escola, o caminho da sua vida, dentro de uma cidade, dentro do estado, dentro do país, fora dele. Você pode, numa rápida busca na sua memória, lembrar de muitos lugares que faz parte do seu caminho. Esse é o caminho aqui, caminho visível. O caminho da salvação, ele é um caminho invisível, mas real. Ele é um caminho verdadeiro. Foi desse caminho invisível que Jesus nos ensinou, alertou, avisou, insistiu, convidou. Foi para esse caminho. E um caminho, enquanto você pode, e enquanto ele existe, você pode entrar ou sair. Pode ser aqui nesse mundo, ou no caminho invisível. Enquanto você tem o poder de guiar-se, de decidir, você pode mudar o caminho quantas vezes você quiser. O caminho invisível, na Bíblia nós vamos aprender que não há nenhum impedimento para as pessoas entrarem, nem para saírem. Existem avisos amorosos de convite para entrar, existem rogos para não sair, mas não existe proibição. Não existe ameaças, existe revelações de bênçãos para quem fica e de prejuízos para quem sai. Mas é uma verdade que enquanto você pode decidir, enquanto pode caminhar, enquanto o caminho existir, porque o caminho do reino dos céus não existirá para sempre na terra, e enquanto ele existe, quem já partiu daqui não pode mais decidir por ele. O caminho do céu na terra, ele é decidido na terra. Ninguém decide quando se vai daqui.
Quando se vai daqui, ele vai para o caminho que ele andou, que ele escolheu. Ele não tem como escolher mais. Ele escolhe aqui. Quem me entendeu? Diga amém. Tendo isso como introdução, nós vamos ver Jesus nos ensinar como caminhar para o céu na terra. Se alguém te perguntasse, como é que eu faço para aqui na terra, uma vez que o reino dos céus está na terra, uma vez que Jesus fez grandes advertências para mim entrar neste caminho aqui, que ele não pode ser entrado nele no outro lugar, tem que ser aqui. Como que eu faço para andar no caminho para a vida eterna aqui na terra? É o que o texto responde. Então, a primeira coisa a entender é que a Bíblia nos revela que nós vivemos por fé e não por vista. Quem vive por fé, então, não precisa de nada visível. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam e não se veem. Então, toda vez que eu estou dizendo de fé, eu não preciso dos olhos. Eu creio além dos olhos. Eu tenho mais do que os meus olhos podem me mostrar. Onde os meus olhos dizem, olha, a partir daqui não vejo nada, o meu espírito, a minha fé, crê em coisas invisíveis, porém reais, verdadeiras, mais reais do que as visíveis, porque as visíveis passam e as invisíveis são para sempre. Então nós vivemos por fé. Nós que aqui estamos vivemos por fé e não por vista. Foi esse o chamado que nós aceitamos de Jesus. E como é seguir Jesus sem vê-lo? Muita gente confunde com seguir uma religião. Isso é um grande engano. Muita gente confunde com seguir um método ou algo que ele concebeu na própria aceitação dele que deve seguir. É um erro também. Então Jesus nos ensina a segui-lo sem ver, porque o caminho da salvação, o caminho da eternidade, ele é invisível. Visíveis são os intermediários. Quem que se coloca aí para quem não consegue crer? Então, quem crê não precisa dos olhos. Ele tem a promessa, como nós aprendemos na quarta aqui. As promessas de Deus estão em Deus e Deus nas suas promessas. Eles não se separam. Deus é a sua palavra, e a palavra de Deus é Deus. Há um comprometimento de Deus com o que Ele fala, e isso não pode ser separado um do outro. Era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo é a palavra, e o Verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória, e é isso que a Bíblia diz. Então, queridos, para quem não crê no invisível, para quem é dependente dos olhos, para quem é incrédulo quanto às coisas que existem além dos olhos, aí aparecem os intermediários, os visíveis, que são religiões, líderes, profetas, métodos. Eles estão sempre dizendo para quem não consegue crer, olha, eu vou te mostrar. Eles se colocam como intermediários entre Deus e aqueles que não conseguem se relacionar com Deus por não crer nele. Aos olhos dos incrédulos existe tudo aquilo que é visível. E a grande maioria, elas se relacionam com Deus através desses intermediários. Estupidamente passam por cima dos avisos de Jesus que sem fé é impossível agradar a Deus. Eles pensam que estão agradando. Tolamente desprezam o aviso que sem fé ninguém verá o Senhor. Impossível agradar ninguém. Ninguém é ninguém. Impossível é impossível. Mas as pessoas desprezam isso e se apegam aos intermediários. Eles dão direcionamentos diferentes daquele que Jesus dá para quem quer andar no caminho do céu na terra.
Então a religião, os profetas, os líderes, os intermediários, esses que atendem esse grupo de pessoas que querem se relacionar com Deus baseado no que veem e no que entendem com a mente, sem fazer uso da fé, sem receber de Deus a fé para a salvação, eles acabam sendo guiados e direcionados diferente daquilo que Jesus diz. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele faz uma revelação aos discípulos, depois de perguntar para eles, quem eu sou para vocês? Ele tinha perguntado quem ele era para o mundo. Ele disse, para o mundo você é um profeta, você é um líder, ou alguma coisa parecida. Ele falou, mas para vocês, quem eu sou? Aí quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí porque eles estavam corretos na afirmação, Jesus era homem, e não era qualquer um que ia saber que aquele homem, que comia, que chorava, que sorria, que suava, que dormia, ele é Deus. Ele é o Criador de tudo que seus olhos contemplam e de tudo que existe longe dos seus olhos. Ele é o grande Criador que veio habitar entre nós e entrou aqui na vida humana pelo caminho da fecundação do Espírito em Maria, e ele está ali, e ele é um homem muito parecido com qualquer homem, ele é 100% homem, e falar isso com toda a segurança do coração, eu creio que tu és o Cristo de Deus. Você é Deus que está entre nós. Eu sei quem você é. Você é o Deus que fez tudo. Depois de ouvir isso, aí, então Jesus falou, olha, mas é necessário que eu sofra. Porque se ele é Deus, ele tem todo o poder, como é que eles vão entender agora que ele tem que sofrer? Mas eles criam, confessaram, revelaram a sua fé. E quando Pedro disse para Jesus que ele era o Cristo, ele falou, então você não vai dizer isso para todo mundo agora. Você vai dizer isso depois que eu sofrer, depois que eu for rejeitado pelos principais sacerdotes, os atravessadores, pelos escribas, pelos fariseus, e eu vou sofrer muito, eu vou ser duramente rejeitado, e eles vão me matar, é necessário que eu morra, e depois eu vou ressuscitar. Então preste atenção. Foi depois de ouvir que ele era o Cristo, é que ele fez essa revelação para gente de fé. Para gente que entendeu o que ele estava dizendo. Ele falou, eu preciso sofrer, eu tenho que sofrer. Se perguntássemos, mas por quê? É por opção? A resposta bíblica seria não, não é um sofrimento por opção. O sofrimento é o que o mundo impõe a um salvo quando ele caminha pelo caminho da salvação. Faz parte da vida. Quem me entendeu, diga amém. Jesus não era um masoquista, mas ele era focado na salvação. Ele veio abrir o caminho da humanidade para Deus. Ele veio iniciar o caminho do reino dos céus. Ele falou, quem me segue não anda no escuro, não anda em trevas. Quem me segue verá a vida eterna. Você precisa me seguir. Então ele vai mostrar o caminho para nós. E ele está dizendo, quem entrar neste caminho vai sofrer. Por opção? Não. É o que o mundo reserva para quem está no caminho. É o tratamento que o mundo dá para quem anda neste caminho. É o que o mundo impõe. Falou, é necessário. Ele não disse, eu tenho poder e eu não vou sofrer. Ele falou, é necessário. A rejeição, ele falou, é uma rejeição que ele procurou? Não, é uma rejeição porque ele não seguiu o pessoal dos olhos, os atravessadores. Ele não entrou na religião deles.
Ele não seguiu a orientação que eles tinham de Deus. Ele não seguiu as interpretações deles de Deus. Jesus tinha uma outra revelação, direto do Pai, e porque Jesus não entrou no esquema deles, dos atravessadores, ele foi duramente rejeitado. Ele falou, então é necessário que eu seja rejeitado. Está dizendo para qualquer pessoa que estiver no caminho, isso vai acontecer com você também. E por fim eu vou ser morto. E por que ele tem que ser morto? Para passar pela morte para vencê-la. Enquanto Jesus não passasse pela morte, a morte reinaria. Mas o dia que ele passasse pela morte e saísse de lá vivo, ele daria um golpe mortal na morte, para sempre. Ali ele estava tomando as chaves do inferno e da morte. Ela não vai matar para sempre, existe, ela já foi vencida e chegará o tempo em que ela vai morrer. A morte vai morrer. E morrer para sempre. Então, queridos, ele disse, depois que eu passar para a morte, eu vou ressuscitar. Vai ser a vitória do Salvador, vai ser o caminho aberto para a humanidade, e os humanos, eles têm um caminho para a eternidade agora a seguir a partir da sua vida na terra. Esse caminho tem obstáculos? Tem. O primeiro dele, que Jesus falou, é necessário o sofrimento. Por que é necessário o sofrimento? Porque é aquilo que o mundo impõe para quem anda nesse caminho. Por que a rejeição? É como o mundo trata as pessoas que andam neste caminho. Começando dos mais próximos. Quem está fora do caminho dispensa esse tipo de tratamento a quem anda no caminho para o céu. E isso é normal. Ele dizia, por fim, você vai ter que passar pela morte. Existe uma exceção àqueles que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento. Fora disso, se nós não estivermos vivos no dia do arrebatamento, chegará o dia da nossa morte, nós teremos que passar pela morte, como ele passou. Por que eu digo passar? Porque ele passou, no dia seguinte ele estava vivo. E Jesus é o líder, ele é o Salvador, ele é o caminho. Todo mundo que anda neste caminho vai caminhar como ele caminhou, vai passar pela morte e vai estar vivo. Jesus é o exemplo, Jesus é o modelo. Nós temos que ter essa fé. Nós temos que encarar esse dia crendo. Por mais tenebroso que ele se desenhe na vida de um vivo, ele é um obstáculo a ser vencido. E ele será vencido. E quando você passar por ele, a morte não terá poder na sua vida, porque você está seguindo a Cristo. E você está seguindo o caminho que é a verdade que conduz à vida. E a morte não tem o que fazer. Ela foi vencida na vida de quem segue o caminho da eternidade. Amém, queridos? Eu sei que tem muita gente que tem pavor, fobia de quando a gente fala de sofrimento. Mas quem não está no caminho sofre também. Jesus disse para a descendência de Adão, vocês vão viver em fadigas todos os dias da sua vida. Foi o que Adão herdou por desobedecer a Deus e ser expulso do Éden. Então não tem ninguém livre de sofrer. Até aqueles que estão no caminho do reino dos céus, na terra, Jesus disse, é necessário. Os atravessadores dizem que não. Os atravessadores dizem que tem um jeito de você não sofrer. Jesus disse, não é necessário, eu vou passar. E alertou os discípulos que eles passariam também. Ele chegou a dizer, olha, se fazem isso comigo, não será diferente com vocês. Isso é para todo mundo que está no caminho. Não é uma boa notícia, mas ela é verdadeira. Ela é bom você saber, porque isso está dentro do revelado por Jesus. Neste caminho invisível, Jesus disse assim, olha, se alguém quer vir, é um convite aberto à humanidade. Quem quer vir? Diríamos, por que alguém não quer vir? Se o caminho é para a vida eterna. Muitos vão dizer, não dá. Eu estou muito ocupado. Estou muito atarefado.
estou fazendo muita coisa, estou ganhando muita coisa, estou ajuntando muita coisa, estou aguardando muita coisa, então não dá. É dia a dia. Vê que o contexto do texto aqui, ou melhor, o texto, não o contexto. Jesus vai dizer dia a dia, é um caminho todo dia. Porque você não sabe quando é que termina o caminho aqui e começa lá. Então é dia a dia. É um caminho que você anda nele todo dia. Falou, alguém quer me seguir? Se alguém quiser vir, então muita gente vai dizer, não dá, eu estou muito ocupado. Outros vão dizer, não dá, eu estou muito aproveitando a vida, divertindo, curtindo, e não vai dar para mim seguir a Jesus, não. Então ele vai dizer para Jesus assim, olha, a vida é curta, o mundo é belo, as oportunidades estão aí, eu preciso aproveitar. Por isso, se alguém quiser. Se alguém quer vir. Nós que estamos aqui num culto a Deus, fazemos parte daqueles que disseram, sim, quero. Estamos aqui, senão não estaríamos aqui. Amém? Tem ninguém obrigado aqui. Todo mundo que está aqui disse para Deus, sim, eu quero. Então nós não falamos, não dá. Nós dissemos, sim, eu quero. Aí ele disse, se alguém quer vir, então é após mim. No caminho da eternidade, o único lugar possível de caminhar para a vida eterna é após. Tem que seguir Jesus. Jesus é o modelo. Os atravessadores, eles andam na frente. Os atravessadores, eles andam do lado. Eles prometem além do que Jesus prometeu. Eles dão alternativas que Jesus não deu. Eles criam coisas que Jesus não pediu. E essas são as orientações erradas daqueles que seguem os dos olhos. Jesus, se referindo a eles, falou, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Por mais brilhante que seja o movimento religioso que existe ou existiu no mundo, se ele não veio de Deus, vai ser destruído. Falou, tudo aquilo que meu pai não plantou vai ser arrancado. Eu conheço religiões no mundo que têm milhares de fiéis mais do que Jesus. E Jesus disse, não foi meu pai que plantou, vai ser arrancado, vai ser destruído. Ninguém pode oferecer para Deus alguma coisa que o próprio Deus não diz que você tem que fazer. O homem sem Deus, ele é um ser maldito, e como maldito, ele não tem como oferecer nada para Deus. Ele é preciso aceitar que Deus lhe dê alguma coisa para ele oferecer para Deus. Ele tem que aceitar a provisão de Deus para ele e para Deus. Quem me entendeu, diga amém. Não tem como. Pedro, quando disse para Jesus, eu morro por ti, ainda que todo mundo te negue, Jesus falou, não, você vai me negar, e vai ser 3 vezes antes que o galo cante. Ninguém morre para Deus sem aceitar que Deus morreu por ele. Ninguém pode fazer nada para Deus, a não ser aquilo que o próprio Deus falou, isso eu aceito. Fora disso, o homem é um maldito. Ele é um condenado, ele é um transgressor da lei de Deus, ele é um inimigo. Ele é um filho de Adão. Ele é alguém que faz parte da rebelião de Lúcifer, que desobedeceu a Deus por dar ouvido à conversa de Lúcifer em Adão. Então ele não tem condições de criar. Ah, mas criaram religiões que são milionárias e têm milhões de pessoas, falaram para Jesus a respeito do templo do fariseu. Ele falou, tudo que meu pai não plantou. Ele estava dizendo, meu pai não plantou o farisaísmo. Era a religião mais adorada da época. Ele falou, meu pai não plantou isso aí. Jesus condenou eles veementemente. Falou, então isso vai ser arrancado. Então tem gente que se encanta com as coisas grandes que os homens fizeram ou fazem para Deus. Eles ficam abismados, como falaram para Jesus, olha o templo. Ele falou, olha, isso vai ser derrubado. Eu vou fazer um novo templo, vai ser no coração do homem, vai ser em 3 dias, falando da sua ressurreição. Então, após, ele está dizendo que o caminho para a eternidade, é preciso que a pessoa entenda que ele só pode seguir após Jesus. Se você quiser se arriscar a fazer alguma coisa de você mesmo,
você vai estar fazendo mal para você. Não inventa moda. Não queira ser diferente. Nesse quesito, não queira ser criativo. A advertência de Deus sempre foi, olha, tão somente siga a orientação de Deus, aquilo que Deus mandou, que você sabe que é de Deus, obedeça. E o que Deus não pediu, não dê valor, por maior que seja. Venha após mim. Onde Jesus pisou, pisa. Onde ele disse não, diga não. Onde ele disse sim, sim. É para a vida eterna. É um caminho que te conduz à eternidade. Não é um caminho largo, espaçoso, bagunçado, que as pessoas fazem o que quer. Ele falou, não, a porta é estreita, o caminho é apertado. É preciso foco. Então, se alguém quiser vir após mim, é após mim, se alguém quiser. Se não quiser, ele está fora. Aí Jesus disse, a si mesmo se negue. Os atravessadores nunca vão dizer isso, que tem que ser após. Eles vão dizer que você pode inventar moda e fazer do jeito que você quiser, que no fim Deus é bom, Deus é amoroso, e você está dentro. Desde que você os ouça. Não é o que Jesus está dizendo. Ele está falando com gente que crê. Pedro falou, para mim você é Deus. Você está aqui como homem, mas eu sei que tu és o Cristo de Deus. Aí o Cristo de Deus falou para ele, olha, eu vou dizer para você, eu vou sofrer. Vou ser rejeitado, vou ser humilhado. Vocês vão ver que vergonha que eu vou virar. E por fim morrer. Mas depois eu vou ressuscitar e vou vencer a morte. Se alguém quiser me seguir, então você já aprendeu o primeiro passo. O segundo passo é, se você quer vir, venha. Se você não quiser vir, não venha. Mas se você quiser vir, você vai ter que entender que é dia a dia. Não é de ceia em ceia. Não é quando dá. Não é quando você achar. Ou você está ou não está. Está seguindo ou não está. Então tem muita gente que eles criam alternativas. Ah, eu vou quando eu... E arrumam uma desculpa qualquer. Não, é um caminho que você anda todos os dias. Não confunda seguir a Jesus com vir na igreja. Então não é de ceia em ceia, não é de mês em mês, é um dia a dia após mim. Todos os dias tem que saber que você está seguindo a Jesus num caminho invisível que vai para o céu. Porque quando o teu caminho aqui na terra, o caminho invisível, terminar, quando você der o último passo, der o último respiro, a sua vida vai continuar. E se você não estiver no caminho eterno, acabou a jornada rumo à eternidade. O caminho não existe mais e a decisão também não. É assustador falar disso em vida, mas terrível é saber disso depois da vida. Jesus está falando com quem crê. Ele não está dizendo, olha, vocês que já sabem que eu sou Deus e que eu estou aqui num corpo humano, mas eu sou Deus, não precisa saber disso. Não, eles recebem em primeira mão essa orientação de Jesus e eles vão ter aqui uma antecipação da glória no contexto. Coisa maravilhosa essa revelação de Jesus. Mas antes de chegar nela, ele diz, se alguém quer vir, tem muita gente que não vai querer. Muita gente, esses obstáculos aqui para seguir o caminho eterno, as pessoas vão parando. Milhares de pessoas dizem para Deus todos os dias, não dá, para mim não dá, estou ocupado. Estou ganhando. Tanto é que Jesus vai dizer, olha, não adianta nada alguém ganhar o mundo inteiro e fazer mal para si mesmo e perder a sua alma. Mas eles estão dizendo para Jesus, eu estou ajuntando, eu estou ganhando, estou trabalhando, para mim não dá. Estou me divertindo, estou ocupado, a agenda está cheia, para mim também não dá. Então eles não vão vir, eles não querem vir. Aquele que aceitou, que quer vir, aí vem a outra orientação, é após mim. Aprendemos o que é após. Outra orientação, ele falou, a si mesmo se negue, dia a dia. O que é se negue? Ele está dizendo,
Desista de fazer a tua vida dar certo sem Deus, fora do caminho. Nunca ninguém conseguiu e nunca ninguém vai conseguir. Renda-se, pare de lutar, pare de espernear, pare de procurar caminhos alternativos para fazer a vida ficar maravilhosa, funcionar sem seguir a Deus. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Ele está dizendo, negue você, enfrente seu ego, enfrente seus caprichos. Você é um descendente de Adão. Existe uma maldição de Deus sobre a humanidade, não tem como fugir, não tem como sair, não tem como quebrar. Não adianta se matar, comer o pão de dores, levantar de madrugada, dormir de noite e procurar caminhos alternativos para fazer a vida funcionar. Desista. Sem Deus, ela não funciona. Então você precisa dizer não para você. Render-se, rendido, parar de relutar. É entregar-se, deixa Deus te salvar. Então esqueça os seus conceitos, esqueça os seus sonhos, esqueça a sua vontade, esqueça a sua justiça, esqueça qualquer outra coisa que é puramente sua e troque tudo isso pelas de Deus. Sonhos de Deus, vontade de Deus, direção de Deus, cuidado de Deus, proteção de Deus. Entre Deus e você, diga não para você, negue-se a si mesmo. Milhares de pessoas vão preferir ir para o inferno do que fazer isso. Elas jamais vão se enfrentar. Elas topariam fazer um acordo com Deus para rejeitar o diabo. A dor, o sofrimento, o inferno. Mas olhar para ela mesma e falar assim, olha, eu te enfrento. Não vou fazer o que você quer. Você está errado. Você viveu errado. Acreditou errado. Você é maldito. Você é filho de Adão. Você não é melhor do que ninguém. Fica se desculpando no seu próprio tribunal. Fica ajeitando a tua situação. Fica apontando o dedo para os outros. Enfrente-se. Pastor, mas isso é difícil. Mas é para o céu que a gente está indo, né? Não é para o inferno. Para o mundo, para viver no mundo, o negócio é diferente. Aí é salve-se quem puder. Quem mentir mais ganha menos. Quem mentir menos ganha mais. E vice-versa. Pisando para levar vantagem. O mundo é do jeito que você conhece. Você sabe como que é no mundo. As coisas são de um jeito de manhã, à tarde pode ser de outro. Aqui não. Jesus está falando dia a dia, você vai desistir de você. Se você for seguir você está perdido. Deus não quer te anular como pessoa, não quer te humilhar. Ele está dizendo, se você seguir você está perdido. Se você quiser salvar a sua vida, você acabou de matá-la. Se você se direcionar, se você se conduzir, se você se guiar, você está perdido. Quem crê nisso, diga amém. Tanto é que ele fala, quem quiser salvar. Todo mundo quer salvar a sua vida. Você acabou de matá-la. Agora, se você desistir dela, fala, minha vida já era, eu já perdi, eu já nasci para morrer, eu já nasci com a maldição de Adão, eu vou renunciar a essa vida e vou seguir a Jesus. Vou aceitar a proposta dele, que é dar a vida dele para mim, vou entregar a minha para ele. Aí o mundo vai dizer, você acabou de perder o mundo, você acabou de perder as oportunidades do mundo, da vida. Ele fala, você acabou de ganhar. Quando o mundo falar, você perdeu, então você ganhou. Aí você acabou de salvar a sua vida, nesse momento, nessa decisão. É o que ele está dizendo no texto. Então, a vida sem Deus não tem como dar certo. Multidões morrem aqui porque elas nunca se enfrentarão. É meu sonho. É minha vida. Todo mundo se ama. Todo mundo se desculpa. Todo mundo se perdoa. E aí Jesus diz, olha, o caminho invisível do céu, dia a dia, você vai ter que enfrentar você. Os atravessadores jamais vão dizer isso. O mundo vai dizer, confie em você, bote fé em você, você é maior.
Você pode. Você não tem noção do que o homem é capaz. O diabo procura despertar nas pessoas que eles voltem ao poder latente da alma, quando o homem era mais, quando ele era 100%, e desistiu de Deus e seguiu o inimigo. O inimigo procura colocar no homem a força do pensamento, a força da mente, a força da vontade, a força do otimismo. E tudo isso pode te impulsionar um pouquinho, mas não é o suficiente para te levar para a vida eterna. Isso não é o suficiente, não se engane. O inimigo sempre leva o homem a acreditar no próprio homem, porque o diabo não é bobo. Ele sabe que se ele oferecer para o homem acreditar nele, você não vai querer. Mas ele quer que você acredite numa coisa que não dê certo, para você naufragar no caminho. Então ele fala, acredite em você. Você pode, você é capaz. É a mensagem predominante do mundo. A mensagem do Salvador. Ele está falando, olha, não acredite em você. E ele avisou isso muito antes, lá em Jeremias 18, 17, ele diz, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Bendito é o homem cuja esperança é o Senhor e cuja confiança está no Senhor. Muita gente usa esse maldito é o homem que confia no homem para falar para não confiar nas pessoas. Não, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço. É o homem que confia nele mesmo e faz do seu braço a sua força. Bendito é o homem cuja esperança é o Senhor e confia no Senhor. Ele acredita em Deus. Deus falou, negue-se a si mesmo. Ele acredita em Deus e ele se nega. Eu troco a minha vontade pela vontade de Deus. Eu troco o meu sonho pelo sonho de Deus. Troco os meus conceitos pelos conceitos de Deus. Eu troco a minha verdade pela verdade de Deus. A minha justiça pela justiça de Deus. Porque Ele é o meu Salvador. E em seguida ele diz, e toma a sua cruz dia a dia. Tome a sua cruz. Mas é difícil saber o que é a minha cruz, né? Às vezes eu falo que é minha sogra, mas não é. Ela é gente boa. E tem muita gente que fala igual eu. Mas é brincando, né? Porque a Vania é benção de Deus. A pessoa, ela imagina o seu maior problema, o trabalho, ou a dificuldade financeira, ou um mal qualquer. Ele chama isso de minha cruz. Não, queridos. Quando a Bíblia fala para tomar a sua cruz, ele está dizendo que a sua cruz é a mais leve. Se você trocasse de cruz, qualquer uma outra cruz para você seria mais pesada. A sua tem o seu DNA. A sua tem as suas características, ela é sua. Você precisa tomar ela. E Jesus está falando isso porque ele vai para a cruz dele. E a cruz de Jesus revela para nós qual é a nossa cruz. Para a gente não se enganar. Porque muita gente vai dizer o que é cruz, o que não é cruz. E o que eles vão dizer não importa. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus vai para a cruz. E na cruz ele vai ter desconforto. Ele vai ter sofrimento, dor, rejeição, humilhação, ingratidão, vergonha, tristeza e por fim a morte. Então a minha cruz é todo e qualquer desconforto que eu vou ter na minha vida por andar nesse caminho. Você vai ter desconforto. Não vai ter um monte de gente batendo palmo para você dizendo, você está seguindo o caminho que vai para o céu. Não, você vai ter desconforto. Você vai ver um pessoal na farra, na boa, brincando, chamando você de tonto, de otário, que você é fraco, que você foi para a religião. Falavam para Jesus, desce da cruz, você não é bom, você não falou que você é Deus, desce daí. E você vai achar muita gente para deixar a tua vida desconfortável, porque você está dia a dia seguindo o caminho do céu. A cruz tem desconforto, a cruz tem sofrimento, porque as pessoas que estão no caminho da perdição, elas estão de festa em festa. Elas estão de badalação em badalação, elas estão rindo,
e caminhando para um destino de perdição eterno, um destino eterno. E essas pessoas que estão indo para a perdição, elas estão alegres. Estão dizendo a Deus: eu não quero te servir, eu não quero te seguir, eu não quero ir após, eu não quero tomar minha cruz, eu não quero negar a mim mesmo, e o mundo é uma festa, a vida é uma festa, e eles estão na maior alegria. E as pessoas que estão no caminho da salvação, eles estão indo após, eles estão seguindo, eles estão negando a si mesmo, eles estão chorando pelos outros que estão perdidos, eles estão preocupados com a perdição dos outros, eles têm uma missão a cumprir, eles têm um testemunho a dar. E tem gente que faz uma comparação e fala: mas aí não está certo, eu que tenho Deus, tenho que sofrer, eu estou vendo tanta gente que nem Deus tem, a vida está uma farra, de boa, e ele olha para mim ainda e faz brincadeiras e gargalhadas, fala: aí você não está seguindo Jesus? Olha a vida de quem não segue Jesus. É um show. Muito bem, era o que Jesus estava sofrendo na cruz, por aquelas pessoas que estavam na badalação. Era por eles. Jesus chorou por eles, Jesus sofreu por eles, Jesus amou eles, Jesus estava a serviço deles, incansavelmente, a serviço do Pai para alcançá-los. É assim até hoje. Você vai olhar à sua volta e vai ver gente vivendo uma vida desregrada, uma festa, e esse é o caminho da perdição, essa é a porta larga, é o caminho espaçoso, e você que está tomando a sua cruz dia a dia, você tem esse desconforto, você tem esse sofrimento, você tem essa dor, você tem a rejeição, a humilhação, a ingratidão. Tudo aquilo que você viu que Jesus passou na cruz, você pode passar isso na sua vida, e antes que você pergunte o que é isso, Jesus já respondeu: é a sua cruz. Essa é a sua. Veio para a sua vida, é a sua cruz. Aconteceu com você, é a sua cruz. Atravessou o seu caminho, tudo isso, desconforto, sofrimento, dor, rejeição, é a sua cruz. Muita gente nesse momento deixa a cruz e vai embora e fala: não, assim não. Eles vão badalar com os outros. E quando Jesus disse: tome a sua cruz dia a dia, o que o dia te trouxer, o que o dia te reservar, você está no dia a dia caminhando para o céu. Quem me entendeu, diga amém. Dia a dia, você está passo a passo. Cada dia que você vive é um dia a mais que você viveu no caminho do céu. Por isso nós seguimos Jesus. Por isso eu disse: sim, eu vim, eu estou após, eu digo não para mim mesmo, e o desconforto, o sofrimento e qualquer coisa que a vida nos reservar, cada dia eu vou entender que isso é minha cruz e eu não posso, nesse momento, falar: não, não vou mais. Então Jesus, na sua cruz, ele foi para a humanidade até chegar à vergonhosa, humilhante morte de cruz. Sem me despido, enfrentando uma dor que ninguém nunca enfrentou, uma rejeição, sem cometer nenhum mal, e essa era a cruz dele. A cruz dele ninguém poderia levar, só ele. Tinha o pecado da humanidade. Sabe o que é o pecado da humanidade? Toda a culpa que existe na vida de um ser humano estava na vida de Jesus. Quem poderia levar aquela cruz? Só ele. Tinha que ser um Deus homem. Um anjo não suportaria. Era preciso que o próprio Deus pagasse o preço do pecado da humanidade para ele mesmo. Para vencer o problema do homem na sua separação de Deus. Então, queridos, depois de dizer tome a sua cruz, ele está dizendo não desista nunca, vai com ela até o fim. E ele diz: tome a sua cruz e siga-me.
Não é por causa da cruz, você vai dar uma parada, entrar de férias, dar um tempo. Não, é diariamente. O que é seguir a Jesus, então, na terra? É diariamente, apesar das circunstâncias, ou em qualquer circunstância. Como é que Jesus vivia? Testemunhando, em comunhão com Deus, ajudando os necessitados, pregando o Evangelho e caminhando para a eternidade. É isso que eu tenho que fazer, é isso que você tem que fazer. Testemunhando Jesus, testemunhando Deus, nós estamos aqui para isso, dar testemunho do nosso encontro com Deus, manter a nossa comunhão com o Pai, ajudar os necessitados, pregar o Evangelho e o tempo todo louvando e adorando a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, pela tão grande salvação e pelo seu plano maravilhoso de trocar a nossa morte eterna por uma vida eterna, dia a dia. Esse é o caminho do céu. Tem gente que não entende, fala, os crentes parecem bobo, eles cantam o tempo todo testemunhando, o tempo todo falando de Jesus, o tempo todo querendo evangelizar, o tempo todo louvando, o tempo todo, não cansa. É assim que se caminha para o céu, é dia a dia, é todo dia. Esse é o caminho do céu, crendo todo dia, louvando todo dia, adorando todo dia. Quem está fazendo isso todo dia está correto, está no caminho do céu. Amém, queridos? O maravilhoso vem agora. 28, 9 e 28. Ou melhor, vou ler o 27 primeiro. 9, 27. Projeta aí para a igreja ler. Verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Então para um pouquinho aí. Olha o que Jesus disse. Ele falou, quem quiser salvar a sua vida vai perder, que é o 24. 25 ele diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? E ele disse assim, 26, quem de mim se envergonhar das minhas palavras, eu vou me envergonhar quando chegar diante do meu Pai e dos seus anjos. É assim que se vive aqui no céu. Você entra no caminho estreito e você confessa Jesus, você nega a si mesmo e você fala para todo mundo, você está fazendo isso, você está andando no caminho do céu. Se você tiver vergonha de mim e da minha palavra, então naquele dia eu vou ficar com vergonha de você e não vou te apresentar você para o meu Pai nem para os seus anjos. Eu vou dizer assim, ele teve vergonha da gente lá na terra. A gente foi lá, morreu por ele, deixamos a nossa glória, fomos na cruz, tudo por ele, e ele ainda ficou com vergonha da gente e da nossa palavra. Ele tinha vergonha. Então eu vou ficar com vergonha da pessoa que teve vergonha. Eu não vou apresentar uma pessoa que teve vergonha de mim, do meu Pai, do seu plano amoroso de salvá-lo. Eu não vou apresentar ele para o Pai e seus anjos. Não, eu também vou me envergonhar. O Filho do Homem vai se envergonhar quando vier na sua glória diante do seu Pai e seus anjos. Não vai ser apresentado. E aí Jesus olha para eles e diz assim, olha, e tem mais uma coisa. Tem alguns de vocês aqui, está falando para os discípulos, gente que falou para ele, tu és o Cristo, tu és Deus. Ele falou, tem alguns de vocês que vocês não vão morrer sem ver o reino dos céus. Então o reino dos céus vai chegar já, porque eles tinham idade já, meia idade. Falou, o reino dos céus vocês vão ver. Vocês que acreditam que eu sou o Cristo, vocês que creem no reino dos céus, tem alguns de vocês aqui que antes de vocês morrer, vocês vão ver. Aí no versículo 28 diz, 8 dias depois, chegou o dia do cumprimento da profecia. 8 dias depois, o que aconteceu? Eles foram orar. Olha lá, cerca de 8 dias depois, proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. Chamou Pedro, Tiago e João. Antes que você pense assim, por que esses três? É discriminação? Qual seria o motivo? Por que não os outros? Esses três foram os únicos três que prometeram morrer por Jesus. Eles, na verdade, não tinham condições de morrer por Jesus antes de Jesus morrer por eles. Mas o fato é que quando eles prometeram com sinceridade. Pedro não estava sendo um sensacionalista quando ele falou, morro por ti. Ele queria mesmo morrer por Jesus. Ele estava sendo verdadeiro. E eu creio que por esses três terem se oferecido a morrer por Jesus,
Jesus falou, vou dar uma antecipação para eles de como vai ser o reino dos céus. Vou morrer por eles primeiro, mas eu já vou mostrar para eles como vai ser. Chamou eles para o monte, para o alto do monte, separado dos outros, e foi orar. E quando eles estavam orando, aconteceu o quê? Eles sempre oravam. O tempo todo Jesus estava chamando eles para orar. Mas naquele dia, quando eles estavam orando, aconteceu o quê? Jesus transfigurou-se, transformou-se num corpo de glória, num corpo de luz. E o seu rosto foi transformado de tal forma era o seu corpo de luz que as suas vestes ficaram resplandecentes. O corpo que todo mundo vai ter na glória. Quem está me entendendo, diga amém. E quem apareceu lá conversando com Jesus? Moisés e Elias. Moisés tinha morrido há 1500 anos atrás. Elias tinha subido numa carruagem de fogo ao céu há 900 anos atrás. Está entendendo como que é o reino dos céus? Está entendendo como é a eternidade? Eles estão ali num corpo humano. Jesus havia prometido para eles há 8 dias atrás, olha, tem alguns de vocês aqui que antes de morrer vocês vão ver o reino dos céus como que ele é. 8 dias depois da promessa, eles têm a experiência de ver Jesus conversando com um líder que havia sido enterrado, porque apesar de eles não acharem o local que Moisés foi enterrado, mas Moisés morreu. O próprio Deus disse para Josué, Moisés, meu servo, é morto. Vem você agora, dispõe-te e eu serei contigo. Estou dizendo, Moisés morreu. Moisés partiu dessa vida. E ninguém achou o túmulo de Moisés. Mas ele morreu há 1500 anos atrás. E Eliseu testemunhou que estava andando com ele e viu quando um carro de fogo, com cavalos de fogo, tomou ele. Levou ele do lado de Eliseu e levou para o céu. E a única coisa que caiu foi a capa de Elias. Quando Eliseu gritou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, onde está o Deus de Elias? A capa de Elias caiu. E agora esses dois, um de 1500 anos atrás, outro de 900 anos que foi para o céu, e Jesus que tem 32 anos e pouco, está entre 32 e 33 anos. Tem 3 pessoas conversando ali, uma estava enterrada há 1500 anos, na concepção humana, a outra desapareceu e foi para o céu há 900 anos, e o outro está ali na terra há 33 anos. Estão os 3 conversando em corpo de glória. Não tem ninguém velho, não tem ninguém morto, está todo mundo vivo, está todo mundo feliz. E o texto diz que eles estavam falando da cruz. Eles estavam falando da despedida de Jesus na terra. Era o assunto. Aqui na terra se usa roupa bonita para melhorar o corpo. O corpo de glória foi ele que fez ficar resplandecente, ao contrário. Corpo de luz, corpo de glória, ressurreto, corpo imortal. Como? Não é igual, como é uma comparação. Os dos anjos, como o corpo de Jesus depois da sua ressurreição. Jesus antecipa, dá uma amostra grátis, ele dá uma palhinha, abre uma exceção para dizer, olha como é a vida depois da morte. Vocês estão achando que Moisés está lá? O mesmo que ele havia dito quando alguém disse, nós somos filhos de Abraão, e não acreditava em ressurreição, ele falou, então vocês estão chamando que Deus é Deus de mortos? Vocês dizem que acreditam em Deus e não acreditam em ressurreição? Vocês acreditam que Deus é o Deus de Abraão? Se ele é o Deus de Abraão, Abraão está vivo, porque Deus não é Deus de mortos. Onde Deus está, tudo é vida. Caminho do céu é o caminho da vida. Tem zombaria, tem rejeição, tem humilhação, tem sofrimento, mas Jesus antecipa para eles verem como será o destino de alguém que anda o caminho
do reino dos céus. Amém, queridos? De repente, num piscar de olhos, terminou a sua caminhada no céu, este será o seu corpo. Este será o teu destino. Terminou a sua caminhada na terra, caminhando o caminho do reino dos céus, o próximo passo, a igreja já estará em corpo glorificado para sempre. Amém, queridos? Jesus disse 8 dias, porque ele havia dito a alguns de vocês, e esse alguns era Pedro, Tiago e João. Eles viram, testemunharam. A visão era tão real que Pedro, mesmo tomado de sono, falou: Senhor, é bom a gente estar aqui. Vamos fazer 3 cabanas? Uma para Moisés, foi reconhecido Moisés. Outra para Elias, foi reconhecido Elias. E outra para o Senhor. Mas quando eles ainda falavam, Jesus voltou-se ao seu corpo humano e tudo voltou como estava. Ele disse: vocês vão guardar isso para vocês até a ressurreição. Depois da ressurreição, vocês podem contar isso para todo mundo. Mas Jesus deu essa antecipação para a gente crer, para a gente saber as realidades do mundo invisível. O caminho é invisível, é. Não tem como alguém falar: olha, o caminho do reino dos céus é ali, você entra à direita, à esquerda, não. É no dia a dia. Como que é esse caminho? É seguindo a Jesus, após Jesus, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo. Aconteça o que acontecer, nós temos que seguir Jesus todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Feche seus olhos. Quero orar com vocês agora. Eu quero orar especialmente para você que está sofrendo. Quero orar por você que tem sido humilhado, rejeitado, às vezes zombado, desacreditado. Quem sabe você até perdeu a esperança no caminho dos céus na terra. Quem sabe aqueles que caminham o caminho da perdição têm zombado da sua vida. Mas Jesus nos reuniu aqui hoje para dizer: foco. Seja firme. O caminho de todo mundo um dia acabará aqui. Toda e qualquer pessoa que está caminhando na terra, um dia o seu caminho termina. Felizes daqueles que já estão caminhando com Jesus desde agora. Louva a Deus por sua vida. E quero te encorajar, tome a sua cruz e siga. Firme, confiante, inabalável. Jesus disse: eu estou convosco. É a promessa dele. Eu te aconselho a ouvir a mensagem de quarta-feira. Tome posse dessas promessas de Jesus. Elas te fortalecerão. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de estarmos diante de Ti e da Tua palavra. Nós a recebemos como Tua palavra para a nossa vida. Vivemos em dias difíceis, em que somos desafiados a deixar o caminho. Muitas vezes somos zombados, humilhados. Muitas vezes sofremos, também choramos. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, inclina-te ao teu povo reunido aqui nesta noite. Eu sei que o Senhor conhece a vida de cada um que aqui está. Meu Pai,
É o teu povo que te adora neste lugar. É o teu povo que aceitou o teu convite. Se alguém quer vir, aqui estamos nós, ó Deus, nós queremos. Nós queremos seguir após, nós queremos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e caminhar, seguir. Ajude a cada um. Permita, ó Deus, que a tua vitória, o teu poder, a tua alegria se manifeste na vida de cada um que tomou essa decisão. Preparas, ó Deus, uma mesa na presença dos nossos adversários. Unge, ó Deus, as nossas cabeças com óleo. E confirma, ó Deus, o teu chamado. Confirma, ó Deus, a tua aliança. Confirma, ó Deus, o teu propósito na nossa vida. E que o teu nome, ó Deus, seja glorificado. Que o teu testemunho, ó Deus, apareça na vida, na boca de todos que aqui estão. É a nossa oração, é a nossa fé, é o desejo do nosso coração. Que sejamos, ó Deus, contados entre os vitoriosos na terra por seguirem a Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar, vamos louvar.